Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre construtores no C Sharp. Então, vamos voltar no código que a gente tinha até a aula passada. Vou criar aqui uma situação para vocês para poder explicar por que a gente usa construtor, o que é construtor. Primeiro vou criar aqui um cliente, new cliente. Vou usar no cliente aqui só para a gente praticar o inicializador de objetos, né, que eu já ensinei anteriormente. Então, aqui, nome Luciano Souza, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Reparem que ele está chamando agora as propriedades que a gente colocou na última aula. E telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sou obrigado a atribuir valor para todas as minhas propriedades aqui dentro do inicializador. Eu não sou obrigado, na verdade, a nenhum, é só as que eu quiser. Eu poderia, por exemplo, não colocar o telefone aqui e colocar depois aqui cliente.telefone recebe lá aquele valor lá que eu colocar, poderia estar assim também, combinando os dois. Eu estou colocando aqui dentro porque é mais fácil, né? E eu quero, nesse momento, colocar valor para todas as minhas propriedades. Então, eu vou colocar, mas é porque eu quero. Vamos criar uma conta. Conta corrente, conta, recebe, new, conta corrente. Vou usar a forma tradicional mesmo. Conta, ponto, agência. Tem que colocar aqui um valor válido, né? Que a gente viu que nesse caso da agência está tendo uma validação. Se não tiver um valor válido, ele não vai atribuir o valor, né? Lá no set, a gente viu isso nas aulas passadas. A conta ponto número, número é qualquer string, não tem validação ainda. Conta ponto titular o titular tem que ser um cliente. Então eu criei o cliente aqui, então vou atribuir ele aqui e associei o meu objeto conta com o meu objeto cliente. E agora o saldo. Conta ponto saldo recebe 100. Vou aqui agora no final imprimir essas informações só para ficar bonitinho no nosso exemplo. Então, vou colocar aqui titular. Vou chamar via conta. Conta.titular.nome. Poderia estar colocando também cliente.nome. As duas coisas apontam para o mesmo objeto na memória, né? Como a gente já aprendeu isso. Titular, agência, conta.agência, número, conta.número, propriedades, agência, número, saldo, conta.saldo. Correto? Pronto, funciona bonitinho. Deixa eu mudar aqui para o projeto do banco. Executei. Tá aqui funcionando do jeito que eu espero que devia funcionar. Mas imagine a situação agora. Eu tenho um requisito no meu sistema, chegou agora do pessoal do projeto, que é obrigatório que toda conta corrente tenha agência, número e titular. Então, eu vou colocar até aqui em cima. É obrigatório que toda conta corrente
tenha agência, número e titular. Então, eu não posso ter uma conta corrente que não tenha um desses casos. Ok, e imagina numa situação real, que trabalhando com programação, eu tenho várias linhas de código e algum dos programadores do meu time está criando uma conta corrente e esquece de colocar, por exemplo, o número. Vou apagar até aqui. Não, eu vou até executar para vocês verem. Executei. Opa, continuou funcionando, né? Só que o número aqui está vazio, porque é nulo, nulo na hora de imprimir no console não imprime nada. O valor padrão de número, ele é uma string, é nulo, que como eu não atribuí, tem um valor padrão. Deu erro? Não deu erro. Eu consegui criar uma conta corrente sem o número? Consegui, não deu erro e o sistema continuaria funcionando assim. Só que eu tenho um problema aí de lógica, né? Eu não estou atendendo uma regra do meu negócio, um requisito do meu negócio. Então, na verdade, estaria errado. Então, e é muito comum esse tipo de situação ocorrer, que você tem alguma coisa obrigatória e às vezes as pessoas esquecem, como não dá erro de compilação, fica ali perdido em algum momento e vai causar um problema. Então, será se tem uma forma de eu garantir que toda vez que eu for criar uma conta corrente, eu sou obrigado a colocar esses valores aqui que eu estou indicando? Tem uma forma de fazer isso, que é justamente usando o que a gente vai aprender hoje, que são construtores. Então, vamos lá para a nossa classe conta corrente e vamos criar o nosso construtor. Como é que eu crio um construtor? Vou colocar mais embaixo. Depois das propriedades, eu gosto de colocar depois das propriedades. Vamos colocar aqui, ó, construtor. Construtor, quando a gente está criando um objeto, a gente agora vai utilizar um construtor, com a ideia de criar. Para que serve um construtor? Não, vamos primeiro ver como é que cria um construtor. Um construtor, ele é parecido com um método, mas ele tem o nome da classe. Qual é o nome dessa minha classe? Conta corrente. Então, conta corrente. Vou colocar o public aqui na frente, que quase sempre construtor vai ser público, que eu quero chamar ele em outros lugares do meu código. Então, eu crio como se fosse um método com o nome da classe. Isso aqui é o construtor. Sempre que você vê algo que é parecido com um método e tem o mesmo nome da classe, é um construtor. Então, a gente criou o nosso construtor aqui. Só que para que eu estou criando esse construtor? Eu estou criando esse construtor para atender esse requisito que eu falei com vocês aqui agora de garantir que toda conta corrente tenha agência, número e titular. Como é que eu faço isso? Eu vou falar aqui, eu vou criar o construtor com esses parâmetros. Então, string agência, string número e cliente, né, que é o titular. Quando eu crio o construtor e falo que eu tenho que receber esses três parâmetros, vai ser obrigado a me passar, quando eu for criar um objeto da classe conta corrente, ele vai ser obrigado a passar esses três parâmetros. Então, eu vou ter garantia que a pessoa passou uma string, duas strings e um cliente. Aqui dentro, o que é que normalmente eu faço? Nesse caso a pessoa vai passar, quem for criar o objeto vai passar esses valores aqui, basta atribuir para as minhas propriedades. Então, a agência recebe agência, número recebe número, titular, que é a minha propriedade, recebe esse parâmetro aqui que está vindo do construtor, titular. Então, quando eu fiz isso aqui, falei, olha, na minha classe conta corrente, agora eu tenho um construtor,
esse construtor você tem que passar uma agência, uma string que representa a agência. O nome dessas variáveis aqui, pessoal, que eu estou recebendo no construtor aqui, poderia ser A. Não precisa ser a agência, não. É o nome de variável válida. A gente costuma usar o mesmo nome do nosso campo, da nossa propriedade, para ajudar na documentação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco porque a gente costuma usar. Mas aqui podia ser qualquer nome. Então, eu preciso passar um string que eu vou atribuir na minha agência, um string que eu vou atribuir no meu número e um cliente que eu vou atribuir no meu titular aqui. Então, o que é que isso acontece na prática? Vamos voltar para o main. Está vendo agora que aqui no main tem um sublinhado vermelho? É que vai dar erro de compilação. Se você colocar o mouse em cima, ele vai falar que não tem estão faltando os parâmetros que ele pede. Porque agora eu não consigo mais criar um objeto conta usando esse construtor vazio que o próprio C# dava para a gente. A partir do momento que eu criei um construtor na minha classe, quando eu quiser dar um new para criar um novo objeto, eu sou obrigado a chamar aquele construtor. E o que é que aquele construtor pede? Se eu colocar aqui, ó, o mouse em cima, ele está falando aqui que precisa de uma agência, um número e um titular. Ou então eu poderia colocar o cursor dentro ali dos parênteses, apertar Ctrl Shift espaço, ele aparecer ali, ó, tá faltando aqueles parâmetros, uma string para representar a agência, um string para representar o número e um cliente para representar o titular. Deixa eu só mostrar para vocês, por exemplo, se aqui fosse A, e eu não tivesse escrito a agência, na documentação de ajuda que ele dá, Ctrl Shift espaço, ia aparecer só o A aqui. Por isso que a gente costuma colocar o nome do que a gente quer aqui, porque quando alguém estiver tentando dar um new nessa nossa classe para criar um objeto, ela vai saber o que é que ela imagina, se está a agência ali, ela sabe o que é que ela deve passar. Se está A, pode ser que ela saiba, pode ser que ela não saiba. Então, é sempre bom deixar o código o mais legível possível. Vou voltar aqui para a agência. Então, vou dar Ctrl Shift, então eu tenho que passar um string para representar a agência. Aqui eu posso passar a string direto ou poderia ser uma variável do tipo string que eu li da tela, alguma coisa assim. Mas aqui eu vou passar direto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar aqui um número, sei lá, 007. E vou passar aqui um titular que é um objeto do cliente que eu criei aqui anteriormente. Então, eu sou obrigado, se eu quiser criar um objeto da conta, eu sou obrigado a chamar esse construtor aqui. E esse construtor, o que é que ele espera? Ele espera que passe a agência, o número e o cliente. Então, deixa eu até apagar agora aqui a agência e essa linha aqui, porque não tem mais. Então, agora é impossível eu conseguir criar uma conta no meu sistema sem que eu passe essas informações. Então, não tem mais, não vai acontecer mais o caso de um programador tentar criar, se eu vier aqui tentar, por exemplo, tem um lá, depois de 50 mil linhas de código em algum pedaço do meu programa, vem o meu programador e tenta criar uma nova conta. Conta corrente, conta, eu vou colocar X, recebe, new, conta corrente, e tentar fazer algumas coisas e não informar. É impossível ele não informar a agência, o número e o titular. Então, eu tenho garantia que toda a minha conta que for criada no meu sistema a partir de agora, a partir do momento que eu criei o construtor, ela é obrigada a chamar o meu construtor. E o meu construtor obriga que tenha agência, número e titular. Então, para que o maior motivo de a gente utilizar construtor é obrigar ter um valor passar valores
obrigatórios para minha classe, para o meu objeto. Então, é impossível, a partir desse momento, a pessoa criar sem agência, número e titular. Saldo, para mim, nesse sistema, o saldo é opcional. Se eu não quisesse colocar saldo aqui, ele ia ter o valor padrão dele. Saldo é double. Qual é o valor padrão de um double? Zero. Se eu rodar aqui, o saldo vai estar zero, por exemplo. E o resto vai continuar funcionando do jeito que estava. Então, porque saldo, você informar o saldo no momento de criar a conta é opcional, porque eu não coloquei ele dentro do construtor. Então, aqui eu posso ou não informar ele depois, é opcional. Se a pessoa informou bem, se não informou, não faz muita diferença aqui para a gente. Então, entenderam? O primeiro motivo de criar um construtor, obrigar valores. Valores obrigatórios. Esse é o principal motivo. Existe outro motivo de a gente criar construtor. Dentro do meu construtor, eu posso colocar qualquer código que eu deseje que seja executado quando criar o objeto. Essa situação é um pouco mais, vai depender muito do sistema que você estiver fazendo, se você precisa. Você só tem que entender que dá para fazer. Se em algum momento do seu sistema você precisa executar alguma ação no momento que cria o objeto, você coloca essa ação dentro do construtor, porque aí você tem garantia que vai ser sempre executada aquela ação quando criar um objeto da classe. Porque para criar o objeto da classe é obrigatório chamar o construtor que você forneceu. Correto? Então, para praticar, vamos agora lá na classe cliente, vamos criar um construtor para ela também, só para a gente praticar. Então, eu quero aqui na classe cliente que o nome e o CPF sejam obrigatórios, o telefone é opcional para o meu cliente, pode ser informado ou pode não ser. Não atrapalha meu sistema o telefone estar vazio, mas eu preciso sempre que criar um cliente no meu sistema que o nome e o CPF sejam informados. Então, vamos criar aqui um construtor. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora, tentem fazer vocês mesmos o construtor aqui com nome e CPF e façam a alteração aqui que diz respeito ao cliente. Se não, me acompanhem. Vamos lá, construtor public, tem que ter o nome da classe, né? Qual é o nome da minha classe aqui? Cliente. Abre e fecha parênteses. Eu quero que seja o que? Obrigatório, o nome e o CPF. Aí aqui o nome recebe nome, CPF recebe CPF. Então, criei um construtor onde o nome e o CPF são obrigatórios. Vamos voltar lá no main. Aqui, talvez, quem tentou fazer sozinho tenha tido problema, porque como a gente usou inicializador, é um pouco diferente da forma que está aqui. Quando você usa inicializador de objeto e sua classe tem construtor, você tem que colocar os parênteses aqui. E vou apagar aqui, que não precisa. E agora, os valores que são obrigatórios do construtor, eu tenho que passar aqui dentro dos parênteses. O que for opcional, eu atribuo dentro das chaves. Então, aqui eu vou colocar como é que eu vou saber se eu coloquei o nome ou o CPF primeiro lá no meu construtor? De novo, coloco o cursor dentro ali do parênteses, Ctrl Shift espaço, no caso quem estiver usando o Visual Studio. Então é o nome primeiro e depois o CPF. Então nome Luciano, Luciano Souza, vírgula, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0.
Aqui eu não sou obrigado a passar o telefone. Se eu quisesse, eu poderia não estar passando nada, mas eu quero atribuir um telefone. É opcional e eu quis atribuir. Correto? É, eu acredito que vai estar funcionando da mesma forma que deveria estar funcionando. Então, está funcionando, executei, ok. Então, vamos voltar para o slide. Então, construtor, os dois casos aí que eu falei. Quando é que a gente cria construtor? Para obrigar que certos valores sejam informados ao criar objetos, que é normalmente valor obrigatório para os meus campos, para as minhas propriedades, e obrigar que uma ação seja executada sempre que um objeto for criado. Então, se eu tenho alguma ação que eu quero obrigar que toda vez que criar um objeto no meu sistema, essa ação seja executada, eu também coloco isso dentro de um construtor. Obrigado e até a próxima aula.